Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. A gente começa esse nosso encontro sobre os 5 obstáculos ou atravessar os obstáculos, práticas para liberar a mente. Eu tenho aqui a presença dessa pessoa tão querida que eu admiro tanto, que é a Diana de Holanda, que, enfim, é um currículo tão extenso que não dá para eu comentar aqui, mas eu vou falar brevemente, né? E depois até se ela quiser ela acrescenta. É alguém que pesquisa, estuda meditação nas suas várias dimensões, que é autora de livros, que se formou no programa da Tara Brach, do Jack Kornfield, que é um dos programas mais respeitados da formação de mindfulness no mundo. E é alguém com quem eu partilho essa caminhada do Dhamma desde. Acho que se eu falar os anos a gente vai denunciar na cidade. Então, a gente, desde pelo menos uns 10 anos ou mais, na Sociedade Budista do Brasil, a gente já praticava, pesquisava, estudava os sutras e vem caminhando com diversos professores e sendo amigas no caminho espiritual e no caminho também do oferecer essa sabedoria contemplativa, juntando com as tradições atuais e contemporâneas na visão do mindfulness. Então, hoje aqui a gente vai abordar mais a perspectiva do budismo Theravada, mas talvez alguma coisa vai sair aqui, né, Diana, que dialoga com todos esses estudos que a gente faz. Então, fiquem à vontade, quem não tem muita proximidade, talvez com essa linguagem, faça sua pergunta aqui no chat, se algo passar e ficar confuso. E a gente programou para hoje fazer uma pausa juntos, então a gente vai oferecer uma prática de meditação de 15 minutos que vai tocar em alguns desses obstáculos, desses 5, que são o foco do nosso encontro de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre eles, Diana vai falar alguns minutos, eu vou falar outros, e a gente vai abrir para vocês, para perguntas, para trocas, troca de experiência, para que não fique aqui só a gente falando, a gente quer ouvir vocês também. E aí a gente vai decidir se essa parte talvez a gente não grave pela privacidade de vocês, a gente só grava até a parte em que a gente vai explorar um pouco os obstáculos, os antídotos e uma visão geral sobre como a gente olha para eles na nossa prática de meditação. Tudo bem para vocês isso? Talvez no final a gente também explore algumas dúvidas. Algumas pessoas que estão aqui vão participar do curso, que vai acontecer dia 27 de julho, então talvez a gente abra também para dúvidas sobre como vai ser esse curso. Então, não sei se vocês têm tudo que vocês precisam aí, água, precisam fechar uma porta, ajustar a postura, pegar uma almofada. Eu convido vocês a fazerem esses pequenos ajustes e se prepararem para uma pausa, para um momento de cultivar a presença, sabendo que estamos cada um no seu espaço, mas que também estamos em companhia. E durante essa prática eu vou conduzir uma parte, em algum momento vocês vão ver uma mudança na voz, a Diana vai conduzir uma parte. E na verdade é o oposto, Diana começa, né, Diana? E eu faço a parte final, é isso? Não, Não, você ao começa contrário. Ah, com tá. Tá desejo. bom. Tá bom, desculpe. Então, apenas tomando a sua postura, escolhendo como você quer apoiar os seus pés no chão. Talvez deixando seus olhos olharem em volta no espaço, percebendo os objetos, as cores e as formas à sua volta. Tomando consciência desse lugar, notando se é um lugar seguro. E quem sabe oferecendo para o corpo algum movimento, se você quiser
fazer algum movimento suave que ajude a mexer, a soltar alguma parte do corpo que possa estar contraída. E se quiser também expandir, alongar, ganhar espaço, criar espaço no corpo. Notando se há algum toque no corpo, no rosto, em alguma zona que precise receber acolhimento, cuidado. E a prática já é notar o que acontece quando toca, a temperatura. E devagar encontrando um lugar onde as suas mãos possam descansar, decidindo se os olhos querem fechar ou se é interessante deixar uma fresta aberta nos olhos, para que a luz possa entrar e os olhos possam descansar um pouco à frente, abaixo. E se permitindo essa oportunidade de pausar essa tendência de ter que fazer algo, planejar, ou a tendência de rever os eventos que acabaram de acontecer. E notar como seria apenas deixar a atenção descansar nesse corpo, perceber as sensações. Deixando que a respiração naturalmente se estabilize aí. Relaxando as tensões do rosto, as mandíbulas. Deixando que o silêncio te encontre. E talvez notando como é a experiência de estar aqui, de ouvir essa voz, de sentir cadeira, pés no chão. O peso das mãos nas pernas. E podemos usar o corpo como o nosso objeto de meditação, a sensação de movimento, da respiração que acontece aí. E convidamos esse percurso de notar a presença ou a ausência dos obstáculos nesse momento. E podemos talvez começar com o obstáculo do desejo sensual ou sensorial.
Talvez notando, é presente nesse momento um desejo de estar fazendo outra coisa, em outro lugar. O desejo de planejar ou de ter alguma outra experiência que não essa que acontece aqui. Um desejo de ver, ouvir, sentir algum sabor, ter alguma sensação tátil. Notando se há ausência ou a presença de um desejo que ocupa a mente, que de alguma forma leva a mente para algum planejar, fantasiar, desejar. E relaxando qualquer contração ou tensão, convidando-o a soltar, relaxar. Pode ser que, em vez de desejo, esteja presente alguma má vontade ou suave irritação. Às vezes algo incômodo, alguma sensação corporal ou lembrança. Notando se existe algum resquício de má vontade nesse momento na mente. Quando algo não é como eu queria, como é amaciar em volta dessa má vontade, criar algum espaço. E talvez possa haver alguma presença da preguiça ou da sonolência nesse momento. Notando se há algum sinal de sonolência, olhos pesados, ou a cabeça que tomba, ou a mente um pouco embaçada, ou se há a ausência desse obstáculo nesse momento.
E talvez oferecendo algumas respirações lentas e profundas para refrescar a mente, ajustando a postura ou deixando uma pequena fresta de luz entrar nos olhos. Notando se algo muda. E talvez você vá ouvir uma outra voz que continua essa prática. Continuando a explorar o estado do torpor e da preguiça, reparando peso no corpo, e se esse peso tem a ver também com engajamento, alguma resistência a estar aqui. Então eu convido você a levar a atenção à respiração com foco na entrada das suas narinas, sobre os lábios, levando a atenção para onde o ar entra e sai. Com essa atenção focada na respiração, a mente é convidada a se engajar, prestando atenção em cada inspiração, na temperatura, no toque do ar dentro das narinas, na velocidade com que o ar entra, na velocidade com que o ar sai. Tente afiar a sua atenção na respiração, nas características desse ar que entra e sai. Perceba se é uma respiração curta, e se ainda assim o estado do torpor permanecer, você pode levantar, fazer essa prática de pé, que a postura também impacta o estado mental. Permaneça com atenção na respiração.
E aos poucos, investiga na mente se existe uma dificuldade de permanecer com a respiração, se a mente está inquieta, incapaz de se focar por mais de um segundo. Esse é o obstáculo da agitação. Uma mente agitada, pensamentos que não param de vir, pensamentos sobre o que você vai fazer. Muitas vezes esse obstáculo vem também com remorso. Pensamentos sobre o que você não devia ter feito. Palavras ditas ou não ditas. Perceba se o obstáculo da ansiedade e do remorso estão presentes. Explore no corpo as sensações físicas correspondentes a esses obstáculos. A agitação pode se parecer como uma bola de ping-pong dentro da gente. Veja se existe alguma coisa que você pode oferecer a essa sensação. Oferecer com compaixão, com amor, para não cair no obstáculo da má vontade, de não aceitar a existência da agitação. Acolher o que está presente. E a essa altura a gente pode passar para o quinto obstáculo, da dúvida. Nessa altura talvez estejam surgindo pensamentos como: eu não sei meditar, isso aqui não está funcionando, não está fazendo efeito, não consegui parar na respiração, não consegui observar as sensações no corpo, não sei porque eu continuo insistindo. Essas são algumas narrativas da dúvida. Observe se alguma delas está presente. Você pode olhar essas frases e simplesmente voltar a atenção novamente para a respiração. E se no obstáculo do torpor a gente fez uma respiração mais concentrada na narina, neste momento a gente amplia a experiência da respiração, percebendo todo o corpo, inspirando e expirando. Os poros do corpo se abrindo, os pés respirando, as pernas respirando, as mãos respirando.
o tórax, as costas, os braços, os ombros, o pescoço, o rosto, os olhos respirando, a testa respirando, o couro cabeludo respirando. Perceba como é respirar com o corpo inteiro. Inspirando, expirando. Acolhendo com amor o que está presente. Acolhendo a impaciência, acolhendo a dúvida, acolhendo e vendo. Isso é desejo, isso é remorso. Sem personalizar nenhum desses obstáculos como um eu. Inspirando, expirando. E aos poucos a gente vai se encaminhando para o fim dessa prática, concluindo com algumas palavras do amor-bondade. Que eu possa estar livre do sofrimento físico e mental. Que eu possa estar feliz, tranquilo e em paz. Que todos nós possamos estar livres do sofrimento físico e mental. Que todos nós possamos estar felizes, tranquilos e em paz. E aos poucos você dá sua última respiração dentro dessa prática meditativa, no seu tempo. Uma inspiração com calma, uma inspiração, e vai abrindo os olhos, retomando o contato com essa sala de Zoom, com as pessoas presentes, com os objetos ao redor, percebendo os efeitos da prática, quaisquer que sejam eles, e acolhendo o que está presente aqui, agora. Obrigada. Fabi. Sim. Obrigada pela prática. Eu acho que agora podemos partilhar um pouquinho as duas aqui na tela, não sei, ficar as duas aqui. E talvez possamos explorar um pouquinho, Diana, né? O que você acha? Um pouco desses obstáculos, explicar a nossa experiência com eles e os antídotos ou as metáforas que o Buda usava em relação a eles. Talvez sejam coisas interessantes que vocês não sabem ou já sabem e talvez gostem de relembrar. Tem alguém aqui que fez o curso no ano passado? Acho que não, né? Então, você quer começar, Diana, explorando um pouquinho? Começar. Bom, os obstáculos, esse nome, os obstáculos, eles são forma como o Buda chamava aquilo que nos impede ou nos dificulta a prática de meditação. E não só a prática de meditação formal, né,
na almofada, mas a prática de mindfulness, a prática de atenção plena nas atividades do dia a dia. Ele integra o quarto fundamento do Sutra da Atenção Plena, que é como o Buda esquematizou a atenção plena em quatro fundamentos, e que a atenção plena é hoje muito difundida como mindfulness. E esse sutra coloca os obstáculos dentre as principais atividades da mente. Os obstáculos estão lá no início, depois são os agregados, e a gente vai caminhando para uma liberação da mente. Então, os obstáculos que ele reúne em 5, e na verdade nesses 5 são 7 já, porque tanto o quarto quanto o terceiro são 2, né? Uma dupla. São estados mentais transitórios, mas que a mente tende a se apegar e até a rechaçar, criando novos obstáculos. E o propósito de lidar com eles é transformar, é através dele afiar a prática, através deles encontrar uma libertação da mente. Uma concentração profunda seria impossível na presença dos obstáculos, se esses obstáculos estão ali de uma forma que a gente esteja identificado com eles, reativos a eles, e não conscientes. Mas no momento em que a gente lança atenção plena sobre eles, que é um dos primeiros fatores de iluminação, os obstáculos eles se tornam um objeto de meditação válido, como qualquer outro. Um objeto que nos proporciona a evolução na prática, como qualquer outro. E, bom, vamos lá. Esse nome, né, obstáculos, em inglês hindrance, e em Pali Nivarana, eles são o que eles querem dizer é cobrir algo. Eles cobrem a possibilidade de evolução da mente. Inclusive, há um sutra em que o Buda compara os obstáculos a uma árvore que cresce, cresce, e uma outra árvore menor está sendo, a luz está sendo impedida por essa árvore dos obstáculos. E essa árvore menor é a árvore da sabedoria. E essa árvore, quando essa dos obstáculos é cortada, ela cresce, a árvore de Bodhi. Então, eu acho, Fabi, que seguir, a gente vai falar agora um pouco de cada um dos obstáculos. Eu te ouvindo aqui, né? Eu vou ouvindo a Diana, vou sempre desenhando aqui. As palavras dela têm uma poética aqui para mim, imagética. E quando você falou da árvore pequena e a grande, e esse impedimento, né, da luz que entra, me fez pensar também na outra metáfora do mar, né? Da ideia de que os obstáculos, quando a gente começa a meditar, eu não sei aqui, se alguém quiser levantar a mão, se alguém já sentiu isso, é como se a gente estivesse naquele mar que a gente quer mergulhar e ir lá para o fundo e ficar boiando, só que tem aquelas ondinhas que vêm e que a gente vai tomando caixote, quando a gente fala em português do Brasil, né? Para quem aqui não é do Brasil, tá ouvindo, né? A gente fala tomar um caixote, e é cansativo, né? Atravessar essas ondinhas. E só que quando a gente de alguma forma supera os obstáculos, né? Eu não gosto de usar a palavra vence ou combate, nada disso, né? Os obstáculos, como a Diana disse, eles se tornam até os objetos de meditação e a gente consegue, como uma prancha de surf, né, que atravessa, a gente chega num espaço novo na mente, onde há um conforto, ou há pelo menos um estado de menos lidar com tantas imprevisibilidades, instabilidades, e a mente pode saborear algo mais espaçoso, mais tranquilo, né? Como alguém que boia ali na. Então eu gosto dessa metáfora também do mar. E
E me veio também a ideia de que esses estados são temporários, né, Diana? Mas a mente que tem um eu, ela é que nem um chiclete, né? Ela vê qualquer coisa, ela gruda, seja agradável ou desagradável. E ela é tão autorreferenciada, essa mente, que ela acha que isso é meu, né? Então eu tô sentindo desejo, é o meu desejo. Eu tô sentindo uma vontade, é a minha uma vontade. Eu tô sentindo agitação, né, remorso. Mas na verdade isso é só um processo mental que está passando pela mente, né? Então reduzir essa ativação desse eu que está sempre se apropriando de tudo, né? Talvez também ajude a lidar com os obstáculos, né? De outra forma. Não sei, foi o que me veio aqui. Não sei se faz sentido. Então, e essa questão do meu, do eu, né? Falando já de dois obstáculos, o primeiro e o segundo, o desejo e a má vontade, só duas características desses obstáculos são essa, essa forma objetificante dos. Não é objetificante, na verdade, que eu quero dizer, ele se cola muito a um objeto. Então eu desejo, parece que é um desejo de alguma coisa, um desejo direcionado, e a má vontade também. E é fácil personalizar tanto o objeto e acreditar que é aquele o objeto do desejo e da má vontade, como se ao saciar esse desejo não fosse surgir logo um outro. Inclusive tem uma frase que eu considero bonita, que é: saciar um desejo é como dar um copo de água salgada para um morto de sede. Ou seja, é algo infindável. É óbvio, depois falar um pouco do desejo, mas assim, existe uma crença naquele objeto do desejo, naquela, naquele objeto da má vontade. E má vontade aqui é um termo guarda-chuva para muitos estados mentais ligados a não querer o que está presente. Então, desde ressentimento, irritação, ciúme, inveja, raiva. É que aqui a gente usa muito má vontade, né? Aquela frase, ele tá de má vontade, o fulano tá de má vontade, quando alguém não quer. Só que é um termo guarda-chuva para todas essas emoções que querem empurrar. Às vezes até má vontade era chamada de aversão, mas aversão não é uma tradução que alguns dos nossos mestres consideram boa, porque a aversão em si ela não é uma má vontade. O dizer não pode ser, às vezes, em relação a uma ação antiética, ou algo, matar algo. Então, tem aversão a matar, né? Então, em si, a aversão não é um problema. Seria esse estado que assim, na verdade eu usei problema, mas não é que sejam problemas. É que não, todos os obstáculos são estratégias. É importante entender isso. Eles são estratégias para lidar, para atender às nossas necessidades, para lidar com o que está presente. Eles só não são estratégias eficazes, estratégias liberadoras. Fabi, você quer falar do desejo? Quer que eu comece? Eu até escrevi aqui no chat só para ter essa ideia, porque eu demorei muito tempo para perceber isso, que eu acho que estava na fala da Diana agora, que o desejo é uma forma, né, dessa manifestação da atração por algo agradável, e a má vontade é o outro lado da moeda, é não quero. Mas os dois são um par, né? Quero, 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 não quero, não quero, não quero. E não quero pode ser raiva, aversão, medo, né? Desejo de vingança, vários outros. Agitação, preocupação, aquela mente com muita energia que não para, parece quicando, né? E o torpor e a preguiça como a falta dessa energia, né? Nada consegue mover a mente, né? E a dúvida sozinha.
Então eu gosto dessa estrutura, né? Parece até uma árvore, mas essa estrutura faz a gente perceber que, na verdade, são como se fossem energias, né? Mente com muita energia adictiva, mente com muita energia aversiva, mente com muita energia mental espalhada e sem contorno, e mente sem energia nenhuma. E a dúvida que é vou, não vou, fico, não fico. Então, são muitos estados mesmo, né? O desejo, ele tem essa fome, né? Esse por trás dele. E o Gregory Kramer tem uma frase que eu gosto muito, que é: quando eu estou com fome, com muito desejo, tudo é alimento. Uma pessoa pode ser o alimento que eu quero, né? Qualquer situação se torna um alimento. É uma mente que fica muito cobiçosa, né? E a metáfora dela é a água colorida. É uma água rosa, vermelha, imagina. Então ela faz com que as coisas também pareçam mais bonitas do que são, né? Tem até aquela metáfora de botar um óculos colorido rosa e você vê a pessoa amada perfeita, né? Ou a pessoa que você deseja demais. Então, a ideia de que o desejo mexe com os nossos sentidos, nos engana. Só que, como a Diana estava falando outro dia, ele é muito agradável, né? Então, pode ser que a gente não queira deixar de ter. Eu quero ficar com essa mente como uma água toda rosa ou vermelha. Só que será que a água rosa ou vermelha você consegue ver através dela de verdade a realidade como ela é? E quais as consequências de ficar com a mente com desejo excessivo o tempo inteiro? E aí a gente tem as compulsões, a gente tem, né, todo esse universo do excesso, né, que a gente vive. O excesso do consumo, o excesso de comida, o excesso dos eletrônicos, da compra, né? Enfim, ele traz sofrimento e aí tem os antídotos para ele, que seria praticar essa sabedoria de ver que aquele objeto que eu desejo ele é impermanente, ele não vai me dar satisfação plena por muito tempo, uma hora eu vou enjoar, né? Come um pacote do doce preferido, né? Chega uma hora que ou ele não dá mais a satisfação que dava. E por último, que esse eu que acha que está tendo acesso a algo, a esse desejo, que quer controlar o objeto de desejo, ele não tem esse poder, né? Então, tem alguns antídotos, o desapego também, né? O aprender a soltar, renunciar, largar. Aí o Buda vai dar uma série de, de antídotos, né, Diana? E aqui a gente não vai explorar todos os obstáculos, não. Não é possível nesse tempo que a gente propôs, que a gente já está quase chegando no fim. Eu vou pedir para vocês mais 10, 15 minutinhos, se puder, além do horário. Quem não puder, tudo bem, mas só para a gente poder explorar um pouco mais, né, Diana? Pelo menos mais um obstáculo e abrir para vocês. Tudo bem? Fazer assim? Porque todos são muito saborosos. Assim, em relação ao tempo, a live também vai ficar gravada, o encontro vai ficar gravado. Quem precisar sair agora, fica à vontade. A gente, às vezes, essa questão da meditação, a gente entra na meditação e quando vê, já passou um pouco do tempo. Mas em relação ao desejo, Fabi, que você colocou, né, que a gente teve aquela conversa naquele dia sobre o desejo ser mais agradável, né? Que eu falei isso, depois eu fiquei pensando, na verdade, o que é agradável é quando a gente atende, essa sensação momentânea de atender a um prazer. Porque o desejo, quando ele não pode ser atendido, as sensações físicas, experimentar essas sensações físicas, gera quase, você pode experimentar quase um isolamento da sua inteireza, quase como se estar separado, porque você não tá pleno, está desejando algo externo. Então é muito difícil estar presente, é o tempo todo algo que vai me completar. E claro, né, que esse nome, desejo, não é qualquer desejo. Existem desejos também que são assim, né? Hoje eu vou fazer uma refeição. Não há mal em colocar ali um esforço, né, para que a refeição seja saborosa. Não há um problema isso.
A gente está falando de um desejo que interrompe esse estar aqui agora, que nos tira disso, que nos impossibilita mesmo a prática. E, inclusive, há armadilhas dentro do campo da meditação do desejo, que é quem medita, tem, né, já um tempo de meditação, já viveu experiências sensoriais muito agradáveis. E pode passar boa parte da prática buscando a repetição, resgatar aquela experiência fantástica que teve, em vez de estar aqui e agora. Então, isso também acomete esse desejo sensorial de formas assim, né? É, enfim, capciosas, assim. Sim, e Agora, desculpa, eu ia só fazer um parêntese nisso. Concordo com você, o desejo pode gerar um dukkha, né, um sofrimento muito grande quando não atendido, mas tem também aquele desejo, né, Diana, da fantasia. Quem não gosta de ficar fantasiando sobre uma coisa que quer muito, né? E a gente fica ali embriagado também. Isso dispara a dopamina, né? Porque só de pensar em algo que a gente sente um desejo, a mente, na promessa da gratificação, ela dispara essa dopamina, que é um dos hormônios, né? Que criam esse estado do craving, né? Então muita gente muitas vezes fica quase drogado com o seu próprio desejo, né? Em estados de fantasia que acaba gerando às vezes ações super inábeis de consumo de coisas inábeis também, que intoxicam a mente no sentido de, de fazer a mente ficar ainda mais nesse desejo sedento, né? Então só um ponto que eu acho que eu não sei se faz sentido. sim. E assim, passando então para má vontade, que é realmente, né? Porque desejar algo é não desejar outra coisa. Então, assim, desejar o todo é desejar o que há. Essa é a equanimidade. Quando você deseja o que existe, mas sem se apegar. Quando é, a má vontade, ela fisicamente, vocês, imagino que todo mundo aqui já tem experimentado raiva, uma das formas de má vontade. O símile usado é uma água fervendo, então ela é desagradável. Outro símile usado por Buda é um homem doente, é como estar com febre. Então, fisicamente, esse estado mental ele é desagradável, né? Não tem já essa possibilidade de se inebriar. Porém, tanto a raiva, tanto a má vontade, quanto o desejo são considerados estados mentais comparados à cafeína. Então, muita gente fica condicionado a esses estados mentais como forma de manter a energia. É quase que, porque todos os estados, como o Fabi trouxe, são energias físicas, sensações físicas. Então, assim, você vê, por exemplo, observa a dinâmica de um casal que está sempre brigando ou discutindo. Existe um condicionamento que vai além das questões, é um condicionamento da energia, em como está vibrando aquilo. E o terceiro obstáculo, da preguiça e do torpor, muitas vezes ele se manifesta quando o obstáculo do desejo e da má vontade estão amenizados, estão trabalhados. Porque nosso corpo, nossa prática está tão acostumada a se energizar através da raiva, através da irritação ou do desejo, né, como motor, que quando você tira isso, a mente esse pode ser um dos efeitos colaterais. Sim, ela cai quase num tédio, né? Eu tenho experiências, principalmente na prática do yoga, né? Quando as pessoas começam a praticar com mais constância, o fruto gradual do yoga também é redução, né, de agitação mental, preocupação e ficar refém do desejo de má vontade, né? E aí quem fica no buzz do desejo de má vontade e de repente não tem mais isso, né, é quase como a síndrome de abstinência, né? E às vezes você ou fica ainda mais agitado, porque tu tá sentindo falta, cadê eu, né? Ou esse tédio, né?
Cadê? E aí tem aquela. Acho que foi o Gil que fala do tédio muito bem, né? O Gil Fronsdal, que é um professor que a gente segue. Ele fala da experiência dele estar numa loja esperando alguém mudar de roupa, comprar roupa. Não sei se alguém aqui já viveu essa experiência. Ficar esperando alguém comprar uma roupa é um tédio. Então ele lembra que ele ficava sempre reclamando e inquieto e com sono. E é como se a mente tivesse o tempo inteiro que está ocupada. E quando a gente começa a meditar, não existe não estar fazendo nada. Você está numa fila do banco, você está prestando atenção no corpo, na respiração, sentindo os pés no chão, percebendo como é que é respirar nesse momento, né? Observando, vendo, ouvindo. Então tudo se torna prática de uma consciência de estar aqui agora. Como é que a minha mente está nesse momento? Estou livre dos obstáculos nesse momento? Estou cheio de obstáculos nesse momento? Enfim, então só para falar um pouquinho do tédio, que é um também de alguma forma ele pode gerar outros obstáculos, né? E a gente não sabe lidar com, a maioria das pessoas, pelo menos, né? Com esse não fazer nada. Sim, porque esse terceiro obstáculo é diferente de você estar com sono porque você não dormiu. Não, isso você não vai meditar, você precisa dormir, depois você vai meditar, porque a meditação não vai resolver isso. É um obstáculo de resistência e de falta de engajamento, realmente devido ao tédio. Um outro exemplo é quando você tem uma prática que você fica inebriado, num estado de êxtase mesmo. E aí você meio que cansou ali, você se apegou ali e simplesmente parou de estar engajado, de estar ali atento, né? Então, tem muito a ver com esse engajamento da atenção. E eu tenho até uma história engraçada sobre isso, que é uma vez eu fui meditar com uma amiga na virada do ano novo. E a gente deu as mãos e a minha mente, os condicionamentos são mais de agitação, então eu consigo meditar deitada. Ela raramente cai no torpor. E essa amiga, ela deu as mãos e aí eu começo a ouvir ela roncando, mas ao mesmo tempo os fogos. E eu estava lá na minha prática. E aí, quando, enfim, bateu o sininho, eu meio que puxei a mão dela e ela olhou para mim e falou: Foi ótimo, né? Então, assim, ela se regozijou com aquele momento. Para ela foi ótimo, mas na verdade ela tinha dormido. Isso também é uma manifestação do torpor, do obstáculo do torpor, que pode ser vivida de uma forma até alegre, né? E eu acho que, Fabi, para concluir, né, o que você acha de mostrar o mapa aqui da ansiedade, já que a gente está Sim, indo por para favor. compartilhar aqui, ó. Rapidinho. Eu vou mostrar para vocês o mapa que eu fiz para. Vamos ver se vai. Tá aparecendo aí muito Para mim pequenininho, né? apareceu aqui. Para vocês apareceu? Tá, tá. Então, esse é o. Vocês podem, inclusive, diminuir a gente para o canto, se quiserem aumentar na tela o mapa. Esse é o obstáculo da ansiedade e do remorso. E aqui, para cada obstáculo, eu gosto de fazer assim: o que é, né? Definição, algumas causas, porque é impossível abarcar todas, algumas consequências e antídotos. Eu vou abrir aqui para vocês não passar, né? Variações de tom, exemplos cotidianos, padrão narrativo. Então, são pensamentos, sensações físicas, símiles, outras traduções, algumas causas. E aí tem um antídoto para as causas, como funciona, né? Então, por exemplo, em relação à ansiedade, uma das causas são as comparações. Se comparar.
dando valor para um tipo de ideia, para um modo de existir, tirando a singularidade de cada ser humano, me colocando como pior, me colocando como melhor, né? O Buda diz que há três comparações que não devem ser feitas, as que somos melhores, piores e a ideia mesmo de ser, de que eu sou, porque a ideia de que eu sou já é uma ideia identificada com uma estabilidade, com uma essência. Então, estou passeando aqui pelo mapa e tem a seção de antídotos. E nos antídotos tem, por exemplo, uma coisa que não vai dar para a gente falar hoje, a presença dos 7 fatores de iluminação. Porque cada obstáculo é relacionado a um fator de iluminação. Então, ou a um Brahma Vihara. Se a gente tem os obstáculos que impedem, existem os fatores de iluminação que nos liberam a mente. Então, por exemplo, uma mente afetada pelo obstáculo da agitação, do remorso, é uma mente agitada, uma mente com um excesso de energia. Que fator de iluminação se pode usar como antídoto? A concentração, a tranquilidade, a equanimidade. São 3 dos 7 que estão aqui. Enfim, na verdade, não vai dar para passear por esse mapa, né? Era mais para mostrar os mapas que a gente trabalha na nossa prática. E cada um desses obstáculos tem esses mapas das causas mais frequentes, das consequências, de exemplos de pensamento, para existir com mais facilidade esse reconhecimento do estado mental presente, sem embarcar tanto, sem embarcar. Eu estou colocando aqui só um pequeno resumo do que pode ser meio assustador ver um mapa tão grande com letrinhas tão pequenas. Eu falei que a primeira vez que a Diana me mostrou isso, eu tive um obstáculo do apavoramento, né? Falei, meu Deus, o que é isso? Mas depois eu fui entendendo que isso é uma forma de organizar o conteúdo, né? Isso poderia estar em slides ou em outras formas, mas essa é uma forma da gente conectar uma coisa com a outra. E quem for continuar com a gente esse estudo vai ter acesso a esse mapa. Ele é feito numa plataforma que é gratuita. Então a gente pode entrar e ir brincando e descobrindo. É como se fosse um jogo. E para quem gosta de conhecer ferramentas de aprendizagem, pode ser bem interessante. Que geralmente o ensinamento do budismo, Theravada, ou esses ensinamentos clássicos, eles são dados muito de forma oral. Mas para muita gente ficar ouvindo alguém falar uma hora, a mente foge, né? E quando a gente vê estruturas visuais e conectadas, talvez a mente consiga compreender melhor, né? De forma mais sistêmica. E essa forma que a Diana traz de falar a narrativa do obstáculo, eu gosto muito disso. Porque a raiva, ela tem uma narrativa, né? Não sei quando vocês têm raiva, vocês sentem que a mente começa a falar quase que com uma voz e de uma maneira sobre o seu objeto da raiva. Quando ela tem desejo, ela fala de outro jeito, né? A historinha que ela conta é outra, né? Quando você tem dúvida, quando você tem preguiça, ah, não vai não, fica em casa, não vai hoje não, você merece, né? Então tem uma narrativa e a gente aprender a desconstruir essa narrativa é um dos trabalhos para lidar com esses obstáculos, porque essas narrativas podem ser muito enebriantes, né? Muito sedutoras também. Mas enfim, já estouramos o nosso tempo, né, Diana? Não sei se você queria completar mais alguma coisa ou se a gente abre para ouvir de vocês. A gente está aqui falando esse tempo todo. A mente deve estar cheia de obstáculos aí do outro lado, de aversão, talvez. Não sei, mas eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho também, se a Diana concordar. Sim. Então talvez eu pause, né? Acho que é melhor pausar a gravação. O que vocês acham? Ou podem falar e eu não gravo a imagem de vocês, pode ser?
E aí a gente grava a sua voz, porque para as outras pessoas que vão ouvir, talvez a sua pergunta seja interessante, ou a sua experiência, não sei, do que você ouviu aqui, o que fica, ou inquietações, dúvidas. Tem vozes de tantos lugares do mundo aqui. Ou a gente pode ficar em silêncio e compartilhar o silêncio também. Posso fazer uma pergunta, então? Sim, bem-vinda, Maíra. Obrigada. Muito bom estar aqui. Ao ouvir sobre o obstáculo não sei se é um obstáculo, mas sobre a fantasia, né? Me deu uma espécie de, uma sensação de, né? Eu acho que eu associei a alguma fantasia que eu tinha e aí me deu uma espécie de sensação de alívio, assim, tipo, nossa, eu não preciso ficar apegada àquela fantasia. Essa sensação de alívio pode também ser pode se desdobrar em outro obstáculo ou que bom que eu me senti, que a gente se sente aliviado. Você quer responder, Diana? Ou eu começo? Pode começar. Sim. Na minha experiência, Maíra, eu vejo que sair da fantasia é um alívio. É diferente de sonhar, né? Sonhar é projetar a mente para o futuro, mas com a clareza de que eu tô agora eu vou sonhar, né? Por exemplo, você quer escrever sobre o projeto que você vai fazer no seu curso ou uma viagem. Então você vai tirar aqueles 30 minutos para sonhar os lugares que você vai ver, né? E acabou aquilo. Aquilo tem uma função. Você levou a sua mente para o futuro, projetou e voltou. Agora a fantasia, ela às vezes é uma coisa meio sem rumo, né? E que ela pode realmente sair. Acho que meu som não tá muito bom, né? Tá meio chiado para vocês? Então a fantasia, ela, quando geralmente a gente, uau, agora eu tô vendo que eu estava a fantasiar, vem um alívio que é o alívio de voltar para o momento presente, né? É um lugar seguro, pode ser agradável estar no momento presente, mesmo que existam incômodos, né? É mais seguro a gente estar num lugar que tem chão do que eu estar completamente, né, levada pelas forças que muitas vezes são forças internas muito intensas, né, de cobiça, de... Não sei se faz sentido para você o que eu tô falando. A gente brinca que Mara é muito sedutor. Mara é a ideia que o Buda coloca, né, o nome de Mara para ilusão. E a ilusão, ela se fantasia do que ela quiser para nos atrair, né? Então, tanto pode ser assustadora quanto pode ser sedutora. E quando a gente quebra o feitiço de Mara, simbolicamente, né? A gente vê as coisas como elas realmente são, né? Enfim, para os românticos e para toda a nossa literatura romântica do amor, do Romeu e Julieta, isso pode parecer meio seco, né? Mas, mas o Dama muitas vezes é um pouco, né? Não é que vai se perder a poesia, né? Da doçura, da beleza, mas eu acho que é um senso de realidade mesmo, né? Para não enganar a mente, né? Obrigada, Maíra. Mais alguém? E Di, se quiser acrescentar, por favor, tá? Eu queria dizer que tem uma professora, a Silvia Fernandes, é, dá aula de contemplação da morte, e ela sempre pergunta, né? Alguém quer compartilhar? E aí eu muitas vezes fico em silêncio. E sempre me sinto confortável porque ela diz assim, sabendo que o silêncio é uma forma de compartilhar.
Eu adoro isso, assim. Então eu queria acrescentar aqui, sabendo que silêncio é uma forma de compartilhar. E sobre o que a Maíra trouxe, Maíra, eu ressoo muito em mim, assim, porque a fantasia, a fantasia às vezes é um trabalho, né? É um trabalho. O esforço e a energia direcionada para a fantasia. E realmente um alívio de soltar aquilo e estar com o que é. E assim, eu não acho que seja o oposto de você poder fazer, implementar, né? Se aquilo for importante, todas as necessidades que a tua fantasia, assim, as necessidades, cuidado, carinho, amor, atenção, as necessidades raízes ali da fantasia na sua vida, no agora. Mas uma coisa é você fantasiar. E como alguém que escreve da literatura, eu também queria fazer uma diferença que não é ler, né? Não é se envolver em mundos de criatividade, na criatividade numa história, escrever. Nada disso é um problema, nada disso entra. São fantasias que criam identificações, criam essa crença num eu. Acho que vai muito por aí. Vocês têm um obstáculo de estimação? Algum que seja Boa difícil de soltar? noite. Diga. Oi, desculpa, Fabi, te atrapalhei. Boa noite. Aqui, pensando um pouco, sentindo um pouco do que você, Fabi e a Diana estão trazendo, né? Quando eu penso nos obstáculos, né? Eu sinto como, de forma bem direta, algo que seria evitável, algo que eu deveria evitar. E à medida que vocês foram falando, especialmente em alguns momentos que a Diana trouxe, né, uma fala poética também, quanto que esses obstáculos aparecem para mim como um ciclo. Não sei se eu consigo colocar para vocês de forma compreensível, mas como se esse ciclo precisasse acontecer e a aceitação desse ciclo, desses 5 obstáculos, me permitisse usar a palavra que você usou, superá-los, se é que seria isso, me permitisse entrar nesse mindfulness de forma mais eu, eu com todos esses obstáculos, conseguindo aceitá-los e então ter uma prática mais completa. Foi assim que eu senti. Te ouvindo, parece que me vem uma qualidade de aceitação, não sei se tem a ver com isso. E, e aí, se você me permite só ficar junto, investigar junto, né? O quanto que essa investigação conduz, né, a um estado de não agressão a si mesmo, né? Não julgamento, não ruminação. Sim, há obstáculos e todos nós temos, né? Eles são temporários. Mas o quanto que também se perguntar como eu lido com eles. Será que eu estou lidando de maneira hábil? Ou eu estou recebendo eles e dando ainda mais alimento para eles? Né? Porque existe aí percebe? Uma fronteira entre o ok, é o que tenho agora e vamos lidar com isso, e um quase que continuar alimentando e manter e deixar eles continuarem, crescerem, fazerem a festa aqui dentro como eles quiserem, né? Percebe assim uma atitude de ok, mas como eu lido?
E até esse eu, agora uma pergunta um pouco mais, né? Quem é esse eu? É um eu que se fortalece com esses obstáculos e se identifica com eles? Ou é um eu que se questiona? Uau, né? O quanto essa ideia de um eu, de eu prefiro assim, eu só gosto desse tipo de coisa, dessa música, desse som, dessa comida, eu, mim, meu. O quanto que isso também é uma informação que a gente precisa estar atenta, né? Porque o eu também ativa, né, essa estrutura de uma mente mais inquieta, mais cobiçosa, mais irritável, né? Aqui eu já estou indo um pouco além do que a gente, né, previu aqui, mas o eu é sempre uma questão no budismo, né? Algo que a gente precisa parar e olhar com uma certa coragem, né? Não sei se faz sentido o que eu estou falando, Simone, isso está muito abstrato. Sim, faz sentido, sim, Fabi. Faz sentido. Eu sinto também um pouco assim, encarando as palavras, né, como essas palavras ressoam em mim. E quando eu fui fazendo esse movimento, mais uma vez o eu aqui, né, o quanto que esse movimento foi me levando para esse cíclico, para um ciclo onde realmente é o tempo, como se fosse o tempo de cada um desses obstáculos, quando para mim, num primeiro momento, né, chegar aqui às 5 da tarde, né, eu passei por 500 obstáculos, mas cheguei aqui e de cara com esses 5 obstáculos, assim, eu finalizo aqui de uma forma muito, muito legal para mim. Agradeço. Você quer complementar com algo, Diana? Quando eu ouvi Simone, eu me senti bem entusiasmada com a sua fala e animada, porque, assim, é isso, não é que a gente vá abraçar no sentido de ser reativo aos obstáculos, né? Então, estou com raiva, é isso aí, raiva, vou sair. Porque justo a gente reconhece os obstáculos, as causas, as consequências, os antídotos, para não se identificar, para não acreditar que isso é um eu e que eu preciso proteger, né, cada um deles. Então, para quando surgir, falar, é você, desejo sensual, é você, má vontade. Ter essa familiaridade. Mas acolher é fundamental para eu me aproximar daquilo como uma lupa, tá? Raiva. O que é a raiva no corpo? Onde se manifesta a raiva? Qual o padrão de pensamento? Quem são os objetos? Quais são os objetos mais frequentes? O que funciona para mim como antídoto que não sirva como um novo obstáculo para rechaçar que isso faz parte do repertório de estados mentais? Então, é isso. Acho que e quando eu ouço você falando eu entrar, o que eu ouço é essa integridade, essa totalidade. Eu não vou aqui entrar na prática falando, isso não pode acontecer, né? Porque isso é uma forma da prática realmente não acontecer. Então, eu gostei muito, eu fiquei, é isso, entusiasmada. Fico entusiasmada também ouvindo vocês dois. Então, alguém mais quer oferecer algo? Ou algo do que leva de hoje, daqui desse encontro, que a gente já ultrapassou aqui bastante o nosso tempo também. Que Oi, tal? oi, Diga. boa noite, boa tarde. Eu quero só agradecer, foi muito importante para mim estar aqui. Obrigada pelo convite, pela proposta. E aí continuem avisando a gente dos próximos. Eu não vou poder fazer o curso porque cai num dia que eu não posso, mas gostaria de fazer em um outro momento.
Obrigada. Obrigada, Deise, adorei te ver aqui. Obrigada pela sua presença. Então, só deixando algumas notícias, talvez para vocês do curso, pode ser? Se alguém se interessar em investigar mais e navegar com a gente nessas águas. A gente começa dia 27 de julho, vão ser 5 sábados. Eu tô pegando a minha cola aqui, das 4 às 6 da tarde do Brasil e das 8 às 10 da noite de Lisboa. Brasil, Brasília, Rio de Janeiro, né? São Paulo. Vai ser pelo Zoom, essa mesma plataforma onde a gente está. A gente tem alguns valores de contribuição, sempre pensando que o valor nunca é um empecilho para alguém fazer. Qualquer pessoa que tem alguma dificuldade pode falar com a gente. E a gente tem uma metodologia dos encontros semanais, a gente também oferece gravações, oferece materiais de apoio, que envolvem filmes, envolve o mapa, envolve todo o material que ajuda a investigar também, fazer o seu próprio autoestudo dos obstáculos. E também a possibilidade de conversar com a gente individualmente, né? Se for a gente queria oferecer isso até como um presente para aqueles que se inscreverem até o dia 20 de julho, né, Diana? 20 de julho, acho, não me lembro agora. A Eu gente acho deu que era dia 1, dia 1, desculpa, dia 1, até o dia mas 1 de pode ser. julho. A gente oferece esse presente mesmo de uma mentoria, de algo mais especial, individual, com orientações para o aprofundamento da sua prática pessoal. Então, convido vocês todos para estarem com a gente continuar esse navegar. E se vocês quiserem deixar uma palavra, não sei, uma sensação, ou como é que vocês saem daqui nesse momento, talvez eu possa começar. Eu saio entusiasmada. Gostei dessa palavra, acho que é o que está vivo aqui. Passo para a Diana. Eu saio contente e grata, grata. Eu também saio entusiasmada e vou com vocês nesse percurso, querendo. Estou com desejo sedento que ele chegue logo. Eu saio esperançosa e grata também. Eu saio renovada. Eu, eu saio com leveza e muita gratidão. Obrigado a todos. Eu saio mais leve também desse encontro. Obrigado. Acho que fomos, talvez, todos. Então, agradecemos muito o tempo de vocês, a paciência, ficar mais meia hora do que o combinado, né? Mas também entendendo que o tempo da fala, o tempo da prática, o tempo de falar de coisas profundas não é o tempo mercadoria, não é o tempo da nossa era, né? É um tempo em que se sentava e ficava a tarde inteira falando e trocando, né? Então, que pena que a gente precisa, né, se espremer no tempo, mas agradecendo profundamente a Diana pela parceria, por estar aqui também, para a gente construir isso juntas. Agradecer a todos vocês, que a gente possa se rever em breve. Obrigada, Fabi. Obrigada a todo mundo. Que vocês tenham uma ótima noite. Então, só a gente geralmente fecha sempre dedicando, né, que essa prática possa trazer benefícios e que esses benefícios possam ser partilhados por
todos os seres. Que haja paz, que haja paz, que haja paz. Boa noite a todos.